Agora sim. Então, vamos lá. Então, em nome aqui do Núcleo de Tradução e Criação da UF, que é um núcleo de pesquisa que abriga professores, estudantes, pesquisadores em torno das grandes áreas da tradução e da criação, a gente dá as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes virtualmente e aos nossos 3 convidados de hoje. Vou falar na ordem que está só nos meus vídeos, é só por isso, a Juliana Travassos, o Rafael Zaca e o Leonardo Marona. E agradeço a eles imensamente por terem topado tão gentilmente o convite de vir aqui falar para a gente e para vocês um pouco sobre alguma cena e circuito da poesia contemporânea, e, em especial, agora, não pode deixar de ser, em tempos de pandemia, né? O que isso causou também nesse universo. Quase como... Eu não consigo não me permitir as piadas, quase como um Globo Repórter, né? Onde estão os poetas? O que fazem? Como se reproduzem em tempos de pandemia? Então, com essas boas-vindas, eu preciso rapidamente apresentar isso, porque também vai ficar gravado, e aí a gente tem um público aqui bastante variado, então é importante dizer que a Juliana Travassos, por exemplo, é bacharel em literatura brasileira pela Unirio, mestre em teoria literária e literatura brasileira pela UF, com pesquisa muito interessante sobre formas híbridas na poesia brasileira contemporânea. Em 2016, cofundou a Garupa, que é uma iniciativa de publicação e mobilização literária, sobre o que ela vai falar bastante hoje, onde editou, entre outros, o livro O Martelo, de Adelaide Ivanova, vencedor do Prêmio Rio de Literatura em 2018, Mugido, da Marília Flor Cosby, finalista do Jabuti em 2018, e 7 notas sobre o Apocalipse e poemas para o fim do mundo, de Tatiana Nascimento. Já deu palestras em vários espaços de debate, e hoje vai falar aqui para a gente um pouco sobre essa iniciativa da Garupa, de uma editora independente na cena, ou numa cena de poesia contemporânea, e agora o impacto disso a partir dessa pandemia, que nos traz aqui para esse ambiente virtual distanciado, né? O Rafael Zaca, ele é poeta e crítico, e vive no Meia. Eu adorei esse polissíndeto da mini biografia dele. É doutor em filosofia pela PUC, professor substituto de teoria literária na UFRJ, também do quadro complementar do Departamento de Filosofia da PUC Rio, e de criação literária do COARTE UERJ. Colabora como crítico com o jornal Rascunho e mantém a coluna Como Prática da Liberdade na revista Pessoa, e já publicou livros de poemas, A Estreita Artéria das Coisas, pela Garupa, Mini Marx, pela 7 Letras. É coautor do livro de oficinas Almanaque Rebolado, que publicou junto a outros membros do coletivo Oficina Experimental de Poesia. E hoje vai falar aqui exatamente sobre sobre um pouco da sua experiência de poeta e também de crítico, e também de quem vive no Meia. O Leonardo Marona nasceu em 82 em Porto Alegre, formação importante, trabalha como livreiro na Livraria da Travessa, publicou já os livros de poesia, os livros, né? Pequenas Biografias Não Autorizadas, um livro de poesia pela 7 Letras, L'Amore, também um livro de L'Amore, e agora eu me perdi aqui, mas também pela 7 Letras, Conversa com Leões, um livro de contos pela 8,5, Óleo das Horas Dormidas, poesia pela Oficina Raquel, Os Sapos Gentis, um romance pela 8,5, e Herói de Atari, de poesia pela Garupa, e Dr. Kraus, uma novela pela 8,5, uma baronesa às 4 da madrugada pela Uratal. Então, também vai falar aqui sobre essa cena da poesia, e também vai compartilhar com a gente alguma coisa sobre a sua experiência como livreiro. Então, quando a gente organizou essa fala e deu esse título, que é Cenas e Circuitos contemporâneos de poesia em tempos de pandemia, a gente tentou dar conta de um circuito de produção dessa poesia contemporânea,
produção, publicação e depois circulação disso. Por isso, o perfil dos 3 que estão envolvidos nesse universo é variado e eu acho que vai dar para a gente bastante uma perspectiva bem geral, completa, holística do que é essa, ou uma cena, um circuito de poesia contemporânea. Essa fala poderia estar acontecendo independente da pandemia. A gente podia ter organizado essa fala presencialmente. Então, por isso que eu também pedi que eles falassem não só sobre essa cena ou esse circuito nos tempos de pandemia, que a gente falasse um pouco como estava antes, mas, obviamente, que não tem como deixar de falar como está agora, já que teve um impacto muito direto. E, sem me alongar muito mais, passo a fala aos 3. A gente organizou uma fala, cada um vai falar mais ou menos uns 20 minutos, e depois a gente vai abrir uma roda de debates e discussões. Então, todos aqui estão convidados, ao final, a participar com observações, opiniões, perguntas, discussões de toda sorte e tipo, que a gente pode fazer como der no final. Quem quiser escrever pelo chat, escreve pelo chat que a gente lê. Quem quiser abrir só o áudio para falar, fica à vontade. Quem quiser fazer com áudio e vídeo, faz também. Quem quiser fazer alguma performance artística para fazer a pergunta, fica à vontade. A gente está gravando, depois isso vai ficar no YouTube, quem sabe a gente não fica famoso. Que se a Universidade Pública Brasileira acabar, pelo menos a gente vira youtuber. Então, com vocês, passa a palavra primeiro ao Zaca, depois fala a Ju, depois o Léo. Não foi isso que a gente combinou? Então, obrigado de novo aos 3 por terem topado, obrigado a todo mundo que está aqui, e vamos ouvi-los. Oi, gente, queria começar agradecendo também muito assim, ao convite, tanto agradecer ao Núcleo quanto o Beethoven, né, que é uma pessoa muito gentil, e agradecer de poder estar aqui com o Léo e com a Juliana, porque é muito bom estar com as pessoas, ainda que à distância. Eu lembro quando a pandemia começou, só de lembrar que alguém existia com uma voz ao telefone, mudava tudo, às vezes, né, no dia. E poder encontrar o Léo e a Ju, que são pessoas que eu gosto muito, é uma ótima, ainda mais para falar dessa coisa que vai dar um monte de gatilho, ficar falando, estava falando com a Juliana um pouco antes de começar, assim, estava almoçando, falando com ela no telefone, falando assim, pô, como vai dar gatilho essa conversa, né, de como é que era antes, porque eu queria começar para falar de alguma cena, né, alguma cena que é muito restrita, Rio de Janeiro, cidade, capital, e um circuito meio assim, zona norte, oeste e sul, né, mas mesmo falando desse circuito, eu acho até que esse circuito diz algo sobre uma transformação mais recente, assim, da poesia. Queria começar falando como seria uma semana, normalmente, se não fossem os tempos de pandemia, né? O que a gente estaria fazendo, assim? Eu fiquei lembrando o que acontecia, assim, uma espécie de repetição em 2016, 2017, 2018, uma semana comum, né? Para mim seria terça-feira ir no coletivo, na Oficina Experimental de Poesia, que acabou no final de 2018. Depois eu queria conversar com vocês que tem alguma coisa que acontece em 2019, diferente também. Mas antes de 2019, eu terça-feira iria para a oficina, na terça-feira à noite a gente leria algum poeta contemporâneo, ou faria alguma oficina juntos, assim, era um coletivo autogestionado, né? Aqui no Meia, no Imperator, no Centro Cultural do Meia. Depois, às vezes, numa quinta-feira, não sei se era quinta que acontecia o Poeta de Dois Mundos, mas era assim, já mais avançando na semana, a gente iria para a Travessa para assistir o Poeta de Dois Mundos, conversando com poetas de várias gerações e muitas vezes de outras cidades, lá na livraria, organizado pelo Léo Marona, né, o melhor livreiro dessa cidade aqui. E depois disso, possivelmente no sábado, a gente iria para o Morro da Conceição para ter um encontrão de poetas e ver uma galera das artes visuais num evento que tinha lá, que era a Mesa. E a gente ainda, possivelmente, ainda se encontraria no fim de semana para beber alguma coisa numa festa de aniversário de alguém.
e lá estaria, por exemplo, o Ítalo de Blasi puxando um sarau improvisado, gritando na mesa, e metade da mesa muito animada com isso, metade da mesa dizendo poesia de novo, não! E um pouco esse convívio, né? Meio amalucado com a poesia, em que teve alguma coisa estranha no Rio de Janeiro, que aconteceu há pouco tempo, que foi uma espécie de convívio prazeroso e desprazeroso ao mesmo tempo das pessoas com poesia, de grupos que, se fossem outros tempos ou até outra cidade, outra dinâmica de circulação, estariam separadas, estaria cada grupo fazendo os seus trabalhos e se comunicando via escritos, ou como a gente tem feito mais ou menos relativamente nacionalmente via rede social, né? Tem uma rede social aí se formando de poetas. E, bem, isso me fez pensar que tem uma coisa, assim, muito curiosa, que são dois estatutos da poesia meio que brigando nos últimos anos, e essa briga não é só dos últimos anos, é talvez do último meio século, né? Porque há quem vá defender, talvez, assim, que essa vivência da poesia no bar, na festa, no sexo, em um monte de lugares, os poemas contemporâneos vindo na boca das pessoas, não seria exatamente o lugar para se ver a poesia contemporânea. Você deveria ir nos livros, né? Nos lugares em que ela é publicada, nos lugares em que ela tem uma circulação grafocêntrica, digamos assim, né? Às vezes por um apego à poesia publicada, mas às vezes muito mais por um apego e há uma certa ideia de publicação mais antiga, né? Que eu acho que, por exemplo, uma editora como a Juliana já pensa em outros parâmetros a ideia da publicação e da circulação, mas também por um ideal, digamos assim, de autonomia da poesia, que ela teria, de alguma forma, que funcionar, né? Ela teria que circular e funcionar independentemente dos autores, dos leitores eventuais, enfim, um ideal de autonomia de uma poesia que se sustentaria sobre seus próprios fundamentos, né? E que é um ideal relativamente recente na história humana, né? Claro que outros teóricos já defendiam um certo ideal de autonomia na antiguidade clássica, mas ele se torna uma espécie de norma, uma espécie de modo de ser geral da poesia, muito mais na modernidade do que em qualquer outra época. Por que eu estou falando disso tudo? Para relembrar para a gente que nem sempre a poesia teve esse modo de produção e circulação, pautado pela ideia do poema ali como objeto que vai circular sozinho, né? Independente do seu autor e tudo mais, independente das dinâmicas de prazer e desprazer da sociedade. A gente, eu devo estar chovendo numa olhada aqui, falando com o núcleo de tradutores, mas a poesia, muito antigamente, ela estava ligada às suas apresentações cívico-religiosas, né? Estava ali, Safo estava escrevendo, preparando aquelas moças para se casar, enfim, para serem cantadas, aquelas músicas de casamento, né? Então, as dinâmicas cívico-religiosas, depois um pouco dessa migração gradual das práticas orais para as práticas escritas, que começa já na antiguidade, ela vai tirando a poesia desses rituais cívicos, que parece que na contemporaneidade voltam a ganhar força. Isso que é uma coisa curiosa, assim. Parece que nos últimos 50 anos, isso foi algo que aconteceu antes, né? Já no século XX, no início, por exemplo, na prática das vanguardas, isso já estava em jogo, mas vai se tornando uma espécie de norma. A gente vai aprendendo a conviver de alguma forma em rituais cívicos, e aqui no Rio de Janeiro isso ficou muito forte, a conviver com poesia. Então, para dar um exemplo, né, numa dessas noites aí de oficina experimental de poesia, provavelmente a gente terminaria na noite no bar às 5 horas da manhã, parodiando um verso de alguma poeta que a gente gosta. Esses poemas iam sendo decorados e usados como piadas nas conversas, com variações infinitas, né? E, bem, isso diz algo do que foi acontecendo com a poesia, porque a poesia parou de ser um fenômeno, de interação ali de um leitor individual com a obra, né? De um leitor isolado.
também não é exatamente o que acontecia na antiguidade, dessa comunidade de ouvintes, né, que estavam ali preparados para ouvir aquilo, mas começou a ser integrada numa espécie de dinâmica de prazer e desprazer muito curiosa. E eu queria chamar a atenção para um fenômeno que parece que os poemas foram incorporando isso, como na década de 2010, progressivamente, os nomes próprios de amigos começam a entrar nos poemas. No caso específico do Rio de Janeiro, tem um livro que eu acho muito inaugural nesse sentido, que é o livro do Pedro Rocha, chamado Experiência do Calor, que foi feito justamente a partir da morte de um poeta, do Erickson Pires, que era um poeta muito gregário, digamos assim, né? A poesia foi migrando para um lugar mais gregário nas últimas décadas. E o Erickson Pires era, digamos assim, uma espécie de poeta da galera também, né? De uma certa galera, de uma galera. Mas, enfim, quando ele morre, surge esse livro do Pedro Rocha, depois de 2012, ali no calor da hora, chamado Experiência do Calor, que o Pedro conta no livro de alguma forma, né? E depois ele conta isso também pessoalmente quando a gente conversa com ele, que tocou na testa do Erickson Pires, já morto, ele ainda estava quente, algum tempo depois, assim. E aí isso impactou muito fortemente ele. Ele escreve um livro cheio de nomes de pessoas. E a partir desse livro, isso acontece um pouco antes aqui no Rio de Janeiro, o Guilherme Zarvos já tinha alguns poemas em que isso acontecia, por exemplo, né? A Ana Cristina César, um tempo antes, já tinha... eu sempre não consigo não me chocar com como o A Teus Pés é contemporâneo do Galáxias, né? Para a gente pensar esse paradigma da troca de o Galáxias do Haroldo de Campos para o A Teus Pés da Ana Cristina César, essa diferença quase vertical dos dois, são livros quase que complementares nessa explicação da mudança de estatuto da poesia na contemporaneidade. Mas, enfim, para não me perder muito, parece que tem essa espécie de transformação do estatuto da poesia, que os afetos vão entrando muito mais nitidamente nos poemas. Isso não tem a ver só com os poemas, isso não é uma descoberta só técnica. Isso é uma diferença no modo de vida, no modo de produção e circulação da poesia. Agora, falando especificamente do Rio de Janeiro, o que passou a acontecer muito é que os poetas começaram a se encontrar muito no bar para rir, para fazer outras coisas além de poesia, para se pegar, para brigar, para falar mal, para reconciliar, tudo isso junto, né? Evidenciando uma coisa que é muito curiosa de ter chegado no Brasil relativamente contemporaneamente a essa mudança do Estatuto de Poesia, aquele conceitozinho do Rancière, de partilha do sensível, designando ao mesmo tempo um espaço comum e uma circulação desigual de afetos, né, e de formas de afetar. Isso parece estar entrando na poesia também como tema agora, mas antes disso entrar como tema, estava como prática das nossas vidas. Desde formas de circulação dos poemas nesses ambientes de festa e mais gregários, até práticas um pouco mais, digamos assim, voltadas para práticas especificamente literárias, que não são só a aula e a leitura dos livros. Por exemplo, a prática de oficinas. Por exemplo, as feiras literárias, que são lugares em que o prazer entra em cena também, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que a gente tem, então, uma mudança no modo de circulação, que vira uma mudança no modo de leitura e no modo de produção. Agora, o paradigma, de alguma forma, já há algum tempo, e o Silviano Santiago percebeu isso na década de 70, quando ele escreveu uma crítica sobre o Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, do Ali Salomão. Lá ele falava que o paradigma da atenção na leitura dos textos estava sendo substituído pelo paradigma da curtição. É até engraçado ele usar essa palavra nos anos 70 e agora a palavra curtir voltar à cena em outro contexto, né? Tem uma entrevista muito interessante que eu aconselho vocês a verem no YouTube, do Caetano Veloso, para o Vox Populi. Só digitar isso, Caetano Veloso, Vox Populi, 1970, Blau, no YouTube, que vai aparecer essa entrevista, e no meio tem uma pergunta para ele sobre o que é curtição, e ele fica falando sobre... Isso tem a ver com a nossa conversa, mas depois vocês veem lá e tirem as conclusões. Mas só porque eu já avancei bastante no tempo, né? Eu devo ter o quê? Mais uns 3 minutos ou tem mais? Não, você tem ainda uns 10 minutos, fica tranquilo. Ah, beleza. Porque eu tô falando acelerado a beça, né? Vamos lá. Fica tranquilo, a gente está adorando, então take your time. Obrigado, Beethoven. Tem uma...
tem uma mudança, então, no paradigma da atenção do leitor, que precisa estar atento a todos os detalhes do texto, para um leitor que quer curtir o texto. Então, os próprios poemas, o modo de circulação deles passa a ser por fragmentos. Não é à toa que a técnica da colagem, da montagem, vai ficar muito mais forte do que a técnica da estruturação dos poemas concebidos como estrutura autônoma. Não quer dizer que isso tenha parado de ser feito. Eu, inclusive, faço poemas na ideia de estrutura também. Mas esse paradigma de leitura começa a sair de forma e começa a entrar a ideia da citação. O Paulo Henrique Brito falou há pouco tempo, numa palestra, depois eu soube que isso foi para um livro também. Se alguém tiver a referência, coloca aí no chat, que eu não estou lembrando exatamente aonde isso está em livro. Mas ele fala, de alguma forma, que cada poeta hoje em dia, uma espécie de coleção de citações atrás de si. Isso não tem a ver só com uma técnica, isso tem a ver com o modo de circulação desses poemas. As pessoas começam a decorar trechos de poemas, né? Para dar um exemplo, assim, eu lembro quando eu estava traduzindo a Sylvia Plath, eu fiz um experimento lá com o I Am Vertical. Eu fiz uma tradução estranha que eu chamo de Eu Estou de Pé. E o primeiro verso, que mas eu preferi estar na horizontal, eu traduzi, mas preferi estar deitada. Isso virou uma piada imediatamente lá no coletivo da Oficina Experimental de Poesia. Todo dia que alguém chegava cansado, falava, eu estou de pé, mas preferi estar deitado, sabe? Porque os poemas, eles começam a circular em fragmentos e começa a ter um uso criativo na fala. Isso vai fazendo aos poucos com que cada pessoa vá percebendo que pode também escrever, que essas técnicas de escrita são compartilhadas. Isso faz o quê? Desemboca no final da década numa explosão de oficinas de poesia, que não são novidade. Nada disso que está acontecendo na cena contemporânea, é difícil perceber alguma coisa que seja exatamente uma novidade. Mas a questão não é a novidade, é a transformação de determinadas exceções em regras. Isso que é curioso. Determinadas coisas que rodavam como exceções agora inverteram o polo da criação e começam a funcionar como uma espécie de regra. E aí eu atribuo um pouco isso a uma espécie de predomínio de eros entre os poetas do Rio de Janeiro, provocando tensões e tesões. Assim. As pessoas começam a circular, começam a se interessar e ficar com tesão umas nas outras, como amigos, como crushes, como tudo. E, ao mesmo tempo, determinadas tensões começam a ser elaboradas. Elas sempre existiram, ainda mais numa cidade tão dividida como o Rio de Janeiro. Eu sempre não deixava de notar como era curioso eu ficar indo para a Zona Sul e muitos poucos poetas da Zona Sul irem para os eventos que a gente organizava na Zona Norte. Imagina em outras regiões da cidade, né? A Zona Norte nem é tão periférica mais assim. Mas a minha impressão, inclusive na minha prática como oficineiro e como um pouco produtor cultural, é que essas tensões começam a ser elaboradas, elas começam a ter determinados encaminhamentos. Então, determinadas questões assim de conflito começam a ser elaboradas, pessoas que estariam brigadas normalmente por causa de projetos político-poéticos diferentes, encontram outro destino para esses afetos no bar, de modo que poetas que nunca se leriam, ou muito pouco provavelmente se leriam, passam a se ler. Pessoas ligadas à tradição mais marginal começam a ler poetas extremamente formalistas. E poetas extremamente formalistas começam a se interessar por poetas que são periféricos e falam do seu contexto periférico. Começa a ter uma outra dinâmica de circulação e de elaboração que altera também o estatuto da recepção, e se torna muito mais interessante. Qual que é o... Como é que a gente chama de... Quando o tiro dá uma pressão para trás, né? Tem essa expressão... Tem o coice, isso. O coice disso é que determinados desafetos são meramente... camuflados por essa dinâmica gregária que tende a fazer desaparecer determinados afetos, o que eu não acho nenhum problema. Na verdade, eu acho um prato cheio para quem quiser pesquisar a cena, porque a cena está sendo totalmente movida por esses encontros e desencontros, certas tensões que podem vir à tona e outras que não podem, e como elas vão ser mobilizadas muitas vezes e respondidas nos poemas,
Se vocês olharem alguns poemas e conhecerem as cenas, vocês vão ver muito recadinho escondido assim, nos poemas. Isso é uma coisa curiosa, assim. Mas, então, o que estava acontecendo antes da pandemia, um pouco, era essa dinâmica de prazer e desprazer operando a toda no Rio de Janeiro, assim. A toda. E dando merda, às vezes, e dando coisas muito... Eu estou falando muito palavrão, né, gente? Desculpa, eu estou empolgado com... Fica à vontade, eu só vou dizer para a gente também ficar pensando no final em termos de tempo. Você falou bem sobre essa cena. E agora, como que isso mudou nesse mundo pandêmico em que não dá para ir no bar mais? Em que não dá para encontrar mais esses desafetos ou esses afetos? Exato. O que acontece é que, se a gente pensar na ideia de partilha do sensível, né, que a gente tem um espaço comum, determinados afetos circulando, eu diria que antes da pandemia, o que estava sustentando essa comunidade estranha do Rio de Janeiro era Eros. E aí, o que acontece quando Eros sai de cena? Né? Quando sai o princípio de prazer de cena? Tem um vácuo. Eu estou muito curioso para saber que poemas vão surgir desse período, porque tem um vácuo afetivo que as pessoas estão tentando reaprender. Agora, qual que é a consequência disso para as dinâmicas de circulação? Uma diminuição das práticas de leitura mútuas imediata. Eu sinto assim que imediatamente as pessoas sabem menos o que umas e as outras estão fazendo. Não por uma perda de interesse, mas porque o modo de circulação era outro. O modo de circulação não era o leitor atento em casa, pesquisando quais... Todo mundo conhecia o projeto que cada um estava trabalhando. Sabe, sei lá, o Marona ficava me perguntando quando é que vai sair o Minimarx. Perguntava para o Marona, e essa novela aí do Dr. Kraus, quando é que vai sair? Ô, Juliana, e esse livro aí do Marcelo, vai sair ou não vai? Então, assim, todo mundo estava sabendo os projetos. Agora rola um vácuo das notícias, que não são só notícias, a gente não estava só sabendo. A gente lia trecho, levava o papel todo amassado para a rua, decorava um verso, falava. Aí o Ítalo ouvia, o Ítalo cantando toda hora na conversa, né? Mas o Ítalo ouvia de Soslaio um poema do Léo, aí chegava no bar, assim, que nem um Exu, colava no ouvido do outro e falava o verso solto, assim, para ver se a pessoa se encantava. Agora essas dinâmicas sumiram, então o efeito imediato é que a gente está se lendo menos. Inclusive porque os livros estavam circulando com os autores na mochila, né? Isso foi outra prática da década de 2010. Todo mundo andava com sua mochilinha e os livros na mochila. Então, quando Eros saiu de cena, eu não sei exatamente que deus está regendo agora, qual dos deuses está regendo agora, mas Eros saiu de cena e deixou seus filhos órfãos, porque a gente tinha virado realmente filhos do prazer, do amor, da paixão, e eu não sei exatamente o que entra. Eu sei que, do meu ponto de vista pessoal, isso surgiu imediatamente como tema. Os dois trabalhos, as duas coisas que eu trabalhei do final do ano passado para cá, foram um conjunto de poemas chamado O Menor Amor do Mundo, e eu só estou me dando conta de que eles tinham a ver com isso por causa da fala que eu precisei fazer aqui, de ter parado para pensar o que aconteceu com a gente. Eu não tinha noção de que isso estava relacionado. E é O Menor Amor do Mundo, que é um conjunto de mini-anjos, são os mini-anjos do Paul Klee. O Paul Klee é miniaturizado e conversa com esses anjos. E o outro que é o Banquete no Codorna do Feio. O Codorna do Feio é um bar incrível que tem aqui perto de casa. O Banquete, que vocês conhecem, vocês são do núcleo de tradução, esse diálogo sobre o amor que tem ali na obra do Platão e essa tradição de releituras do Banquete ao longo da história, né? Do simpósio lá do Platão. Eu fiz o Banquete no Codorna do Feio do Meia, tá pronto, enfim. É um conjunto, é uma conversa que vai do meio-dia até a meia-noite sobre o amor e entra o nome das pessoas. Aí tem um discurso do Eike, tem um discurso da Júlia, e tem discurso de amigos que já se foram, né? Tem um discurso do Victor Ehringer no livro. São discursos sobre o amor, assim, e acho que eles entram nessa ausência, nesse amor que sumiu de repente. O que a gente faz com isso? Né? Acho que é isso, por enquanto. Adoramos, Rafael. Eu brinquei no início de que podia ser um Globo Repórter, mas a resposta dele foi bastante essa, né? Onde estão os poetas e como se reproduzem. Foi bastante indicativo nessa área. E
tenho perguntas depois para fazer em relação ao futuro, então fica aí já com isso na cabeça. Então, Ju agora vai dando sequência ao circuito, saindo um pouco da produção ou dessa circulação entre poetas. A Ju consegue acrescentar bastante como que a poesia estava e está no mundo das editoras pequenas, dos coletivos editoriais independentes. E aí, Ju? Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim? Primeiro, obrigada, Beethoven, e obrigada a todos do Núcleo pelo convite. Eu vou começar, na verdade, lendo 2 poemas, pode ser? Que eu acho que tem, enfim, um do Zaca, que está no Estreita Artéria, que o título é Eu tô com muita saudade de tu, não podia ser mais cuidadoso. A Júlia coça o rosto com os dedos dobrados. A mão arqueada é uma máquina de caçar bichos. Você coloca a ficha e sabe que não vai conseguir seu bichinho favorito, a girafa. A mão se enraiza no vento, a boca contrai e os olhos de peixe procuram qualquer coisa fora do aquário. É preciso dar um jeito, Júlia. Eu acho que a galera pode ser um coletivo de girafas. Nosso lance favorito é o seguinte: a gente vai precisar das suas mãos arqueadas e sem ferrugem, prontas para pegar a carne magra que rejeitamos. Porque somos todos um pouco mais medrosos. E porque somos todos um pouco mais medrosos, vamos precisar de um pouco mais de força. Esse poema, enfim, acho que tem tudo a ver com a fala do Zaca. Essa Júlia, a Júlia Tavares, que também era membro da Oficina Experimental. E, enfim, o outro que eu gostaria de ler, antes de começar a falar, é do Marcelo Reis de Mello, do José Mergulha, que a Garupa lançou agora, em julho. O nome do poema é O Salto e é dedicado ao Ítalo, que o Zaca aí citou algumas vezes. Ninguém mais do que você, nestes últimos meses, sabe o tamanho real do que temos e não temos sido. Uma estranha eletricidade rampa os ossos enquanto descemos o morro, ofegando como potros prestes a aprender a andar, trombando nas coisas, nos cascalhos todos, entre guimbas, garrafas de pessoas de bem com seus olhares de cima e veneninhos gourmet. Qual é o herói que um homem procura num prostíbulo quando está frágil? Porque fracos somos sempre um pouco. Alguém que no meio do mangue, entre pombas de pernas ruídas e sereias decadentes, recita a linguagem da ave do peixe? Se no inchaço dos lábios ávidos de vida você guarda algum figo maduro, sustenta também no crânio, onde antes a aura, o diminuto escalpo arrastado no asfalto, e uma cabeça pensa num carro de fuga. A gente talvez pese a mão às vezes, Ítalo, ao esmurrar durante tanto tempo um muro que a mão não alcança. Não alcança. E por isso talvez nem elas nem nós saibamos ao certo de onde o sangue dessa fronha empapada pela manhã. Seu gato glabro e desastrado. Um salto sobre a cristalheira e o prejuízo inevitável das festas de família. Os dedos trêmulos depois de um porre de 36 horas e palavras dobradas como uma nota de 2. Invejarei, quando começar a lembrar de molhar as plantas, esse desespero prognata, esta urgência de agarrar com os dentes um segundo qualquer, uma fração qualquer do tempo, em que a eternidade nos olhos, como um bebê olha nos olhos da sua mãe. Luiz Garrel das Bocas da Glória, a quem recomendei com ingenuidade precoce um analista. É favor perdoar a insensatez do cálculo. Hei de aprender contigo a dançar mais, e jamais conforme a música. Nossa, o saudoso Ítalo. Estou com muita saudade dele. Enfim, quando você fez o convite, Beethoven, eu fiquei pensando muito no título. Inclusive, na nossa conversa prévia, eu sugeri a gente acrescentar esses S's, porque é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, né? Quando eu penso num circuito da poesia contemporânea, um circuito contemporâneo da poesia, imediatamente vem um caminho tradicional do texto, né, do poema. E esse caminho, né, tradicionalmente é pensado num lugar de produção literária, de trabalho criativo, né, produção no sentido de criação, e aí vai para uma produção material,
que seria esse trabalho editorial, para depois chegar numa produção de sentido, que é justamente o momento de interpretação, de leitura do texto. E esse, sim, é um caminho possível que, enfim, é reproduzido aí no mercado editorial em diversos sentidos, né? Mas eu acho que existem outros caminhos que, desde a modernidade, vêm se ensaiando, mas que na contemporaneidade ficam evidentes, assim. Um deles, e acho que tem um pouco a ver com o que o Zaca falou, é justamente quando o procedimentos de leitura, né, mas esse trabalho de produção de sentido, gruda com o procedimento de escrita. E aí as oficinas, ou as mesas de bar, ou, enfim, isso, né, a leitura que é também, gruda exatamente com o momento de escrita, isso no limite vai para a escrita não criativa ou pós-produtiva, né? Então, colagens, etc., outras maneiras de produzir texto. Eu acho que esse já é um momento onde esse circuito se torce. Mas aí a produção material do livro, né? A materialidade da coisa ainda é secundária, né? Uma outra maneira de torção desse circuito é quando a produção material é concomitante à produção literária. E isso aparece muito quando você tem autores que são também produtores de livro. Nas feiras isso é muito comum, né? Quem está ali na banquinha são os designers ou são os artistas visuais, os artistas gráficos, os poetas, enfim, que produzem o próprio livro. Eu até tenho aqui, alguns exemplos. Uma pena, não são exemplos virtuais, não vou poder, vamos ver se funciona. Essa revista, a Recibo, é uma revista que circula exclusivamente em feira e a cada edição ela pensa uma nova materialidade, né? Essa aqui não dá para abrir muito bem porque ela é descolada, tá vendo? Mas, enfim, a produção dessa revista, enquanto esse artista está diagramando e convidando pessoas, ele está fazendo isso pensando no formato da revista que ele imaginou, entendeu? Então, assim, existe um trabalho editorial anterior à própria produção dos textos, né? Seja textos dele, ilustrações dele, ou de convidados. Enfim, aqui tem uma colagem, inclusive. Tem um outro livro aqui, que é da Fada Inflada, que é uma editora também daqui do Rio, né? Esse livro foi produzido... É um livro da Johnny Boy, e, enfim, foi produzido por eles, onde ela faz colagens da cidade e pensa uma noção expandida de poesia. Na descrição do livro ela fala muito de poesia, mas, na verdade, é um livro basicamente, né, exclusivamente de imagens que ela recortou, e aí tem páginas menores, páginas maiores, então tem aqui um trabalho de edição desse livro que foi concomitante ao de produção, digamos assim, né, de criação. Mas aí tem também uma outra possibilidade, né, de torção desse circuito tradicional, que é quando a produção editorial é acompanhada, né, vem colada com a produção de sentido. Eu acho que aí é um pouquinho a minha tentativa de trabalho, onde eu me experimento. Que é, assim, claro que antes de você produzir um livro, a gente entende que aquele texto vai ser lido, né? Que a leitura é anterior à edição, mas isso não é uma regra. Até porque no mercado editorial as funções são muito fragmentadas. Muitas vezes, quem tem um trabalho corpo a corpo com texto, de revisão, preparação de original, não é a pessoa que está pensando graficamente, né? Não está pensando o design do livro. Esses profissionais muitas vezes estão fora da equipe, eles não passeiam por nenhuma discussão ao redor do livro, entendeu? Eles são freelas, são freelancers. Então, ou seja, essa maneira de pensar uma produção de sentido colada a uma produção editorial não é uma prática tradicional do mercado editorial. Pode ser, mas não é. Mas o que eu acho interessante nisso é tentar, na hora de fazer um livro, justamente já sinalizar conscientemente direções de leitura. Né? Porque é claro que essas direções elas vão estar postas no livro. Porque o que significa o bigode nas últimas edições do Leminski? Entendeu? O bigode era um símbolo pop que estava, festa do bigode, né? Estava completamente
na boca do povo naquele momento, e vem o Leminski com um grande bigode que fica sendo reproduzido quase como uma logo do Leminski. O que significa Ana Cristina César está sempre acompanhada de um rosa pink, né? Então, é claro que assim, sentidos de interpretação, né? Sentidos do texto são sugeridos pelo livro, mas eu acho que quando esse trabalho é feito conscientemente é muito interessante, né? Enfim, essas são possibilidades que eu, pensando um pouco sobre o que seria esse circuito contemporâneo da poesia, né? Eu acho que essas milhões de possibilidades vão aparecendo dependendo de que livro, de que poeta, né? De como é interessante para ele também estar produzindo, né? Ele pensa, eu fico imaginando assim, o livro do Ítalo, por exemplo, quando chegou na minha mão, era um monte de papel rabiscado, entendeu? E ele lá com os originais, enquanto que outros poetas já vêm, olha, não, mas eu penso um livro desse tamanho, precisa caber no bolso. No meu processo com Rafa foi isso, né? A gente, não, vamos fazer um livro comprido, mais estreito, porque ele precisa caber no bolso, as pessoas precisam conseguir caminhar com ele. Então, enfim. Agora, isso é um sentido, uma possibilidade de pensar o circuito, que é justamente o caminho do texto. Mas tem esse outro circuito, que é aquele colado à ideia de cena, que também está no título. E aí, se a gente pensar a imagem de cena, de encenação, ou, né, enfim, de representação, eu acho muito interessante pensar a cena nesse lugar, entendeu? Porque, né, tira um pouco a naturalidade ou descola um pouco essa coisa da vida, né? Tipo, e não é vida, né? Tem uma encenação aí. No caminho tradicional, no circuito tradicional do texto, o livro e o trabalho editorial, ele está na coxia. Ele não está na cena, né? Ele é um trabalho que se quer invisível. Até porque quando ele não é invisível, tradicionalmente, é porque alguma merda aconteceu, entendeu? Alguma coisa deu errada. E aí o trabalho não está invisível. A gente tem milhões de casos de abusos de editores, né? Com, enfim, Raymond Carver, Maria Carolina de Jesus, enfim, pessoas que tiveram a obra completamente prejudicada por editores tiranos, ou não, né? Ou simplesmente por editores, porque o trabalho do editor muitas vezes é esse mesmo, é tentar, enfim, mexer no texto, né? Mas esse lugar, né, de coxia, eu fiquei pensando nisso, e aí eu lembrei que coxia também é, né, uma espécie de ponte que liga a frente traseira do barco, né, a popa da proa. Então, liga assim, faz esse meio de campo. E acho que, tradicionalmente, é muito esse lugar do livro, né, que é enfim, esse objeto que media o escritor do leitor. Quase como um veículo, né? Como um veículo. E como torcer esse circuito tradicional e, né, consequentemente, tirar o trabalho editorial da coxia é também tirar o livro desse lugar, né? E qual seria esse outro lugar, né? Aquilo que o Zac estava falando. Eu acho que a feira é um exemplo fenomenal para isso, porque a feira de publicação independente de arte gráfica, ela faz com que o editor entre em cena, porque ele está ali de corpo presente diante dos leitores e num papel que eu acho maravilhoso, que é o de vendedor, né? Que é você chega uma pessoa ali que não necessariamente conhece de poesia contemporânea, que está ali naquela feira, não conhece seus autores, e você abre o livro e lê para ela e fala: não, esse poeta, esse poema, né, esse projeto poético, né, e fica ali tentando fazer uma apresentação, e é sempre muito espontâneo, porque você está ali na feira e você tem outros editores que estão ali também, então ali começa a nascer um espaço de afeto, né? É o que eu estou mais sentindo falta na quarentena, assim, na pandemia. As feiras eu encontrava com os meus amigos, outros autores, eu conhecia autores na feira, eu, enfim, conhecia editores, conhecia outros trabalhos, me inspirava, conhecia projetos interessantes que me davam ideias para o meu próprio projeto. Mas aí é esse outro lugar do circuito, né? Que é justamente o lugar de troca e de encontro,
né, que não é aquele circuito do caminho do texto. Enfim. Ju, você falou, Oi. então, da torção do circuito, e falou de feiras, dos encontros, e, de novo, volta aos afetos. E aí, insisto numa segunda parte da fala, e o que a pandemia veio torcer nesse circuito? O que mudou agora? Houve uma mudança já sensível, significativa, de circulação, de produção, dessa dinâmica? Certamente. Certamente. Não, eu acho que, assim, a gente estava falando, o Zaca falou aqui do circuito do Rio, né, mas eu acho que existe uma troca que acontece muito grande na internet, né? Assim, por exemplo, a Carla Diakov, que é uma poeta que, pelo menos eu sei que nós três aqui, eu, Rafa e Léo, conhecemos e lemos e acompanhamos o trabalho, não sai de casa há 4 anos. Então, ela é do interior de São Paulo e ela, enfim, uma pessoa reclusa, e nós todos lemos e conhecemos o trabalho dela. Temos alguma intimidade. Então, acho que a internet possibilita também uma outra maneira de organização desse circuito. Eu acho que o que está acontecendo na pandemia é que isso está se intensificando. As trocas estão acontecendo virtualmente. O Zaca não quis falar, mas tem um grupo de WhatsApp. Eu estou, pelo menos em outra com ele. Né? As trocas estão acontecendo de outras formas, né? Porque também eu acho que, no meu caso, isso é a única maneira que eu tenho de me manter sã. É o meu lugar de saúde, trocando com essas pessoas, que hoje são meus colegas de trabalho, meus amigos íntimos, enfim, são, né, parte muito importante da minha vida. Então, agora, o que está acontecendo na pandemia é justamente uma intensificação desse movimento em direção virtual. Né? Eu acho que isso está sendo muito saudável, em certo, para as editoras. Primeiro porque eu, pelo menos, muito apegada ao livro impresso, não cedi durante algum tempo, eu tive muita resistência a qualquer transformação em direção virtual. Eu fui ter o site da editora ano passado, entendeu? Então, que bom que o site estava no ar no momento de quarentena, porque hoje eu estou vendendo exclusivamente pelo site da Garupa, já que as livrarias estão fechadas, né? Reabriram semana passada, mas estavam fechadas. Então, assim, foi o virtual quem permitiu uma sobrevivência mesmo, mas também sinalizou uma outra possibilidade, né? Que em vários outros setores a coisa já funcionava. Assim, você não consegue imaginar o setor da moda sem Instagrammer e blogueiras e etc. Coisas, né? Pessoas que já estão no virtual falando daquela produção delas, enfim. E a poesia, eu acho que nunca teve muito isso. Alguns poetas, sim, têm uma presença virtual muito grande, mas eu acho que o mercado em si, as editoras independentes, não. Nunca se interessaram muito por isso. E acho que agora elas perceberam, eu pelo menos percebi a importância, né, de não depender da livraria, principalmente porque a livraria, enfim, com todas as razões do mundo, pega 50% do valor de capa. Então, se eu estou fazendo uma venda direta, eu tenho um repasse maior do valor do produto, né? Uma coisa bem objetiva, assim. Mas é isso. Obrigado, Su. Depois, na parte final, eu tenho uma pergunta para você, mas passo agora para... Embora o Léo seja um prolífico poeta e escritor, agora eu pergunto a ele para falar um pouco mais sobre talvez um dos pontos aqui do circuito que tenha sofrido, não sei se estou falando besteira, mas que é o livreiro e a livraria, que esse de fato se manteve fechado. O espaço físico e de circulação ficou fechado completamente. O poeta podia continuar escrevendo em casa, o editor podia continuar trabalhando na internet, mas e o livreiro, e a livraria? Como que foi isso? Como estava antes? Léo, por favor, obrigado aí e sua contribuição. Eu que agradeço, Beethoven. Eu estava esperando durante semanas para poder falar. Muito obrigado, Beethoven. Isso é uma frase que eu nunca disse e estou podendo dizer agora. Eu adorei, né? Na verdade, pouco poderia contribuir somando alguma coisa com relação aos métodos tradicionais, os métodos atuais de encontros literários, né? Que o Zaca descreveu muito bem. O circuito real, né? Que a gente faz dos nossos afetos que se transformam em poemas, né? Eu acho que se tem uma novidade na nossa geração,
que eu chamo de facção, né? Porque são várias facções, né? Uma geração dividida em facções. A nossa particular aqui do Rio, uma das facções do Rio, diz muito sobre isso. Eu acho que a gente nunca teve tantos poetas citando seus contemporâneos, né? Seus amigos, seus inimigos, como eu penso assim, que eu não sou nenhum acadêmico, mas eu tenho a impressão de que antigamente, não muito antigamente, os poetas brigavam muito para ter esse lugar exclusivo, né? Eu quero ser o poeta simbolista, eu quero ser o poeta realista, o poeta das massas. E hoje em dia, talvez até para o enfraquecimento, né, sei lá, político até, né, que a gente está passando, a gente se tornou meio que, eu acho, né, pelo menos falando por mim, poetas que precisam dos outros, né? Diferentemente de buscar um destaque único numa grande fauna de pessoas, a gente tem procurado um lugar comum, né? Então, quer dizer, essa coisa de citar uns aos outros também tem muito a ver com essa horizontalidade que vem de um certo medo do que está acontecendo ou do que pode vir a acontecer e se afunilar ainda mais, de não dizer assim, eu quero ser o poeta da marginalidade, ou eu quero ser o poeta da academia, ou eu quero ser o poeta puro, mas eu quero ser o poeta com outros do meu lado. Isso eu acho que se esgarçou a partir da virada do milênio, e a gente está meio que vivendo isso intensivamente. Assim, né? Eu posso até citar rapidamente um livro que vai sair já de um dos poetas dessa facção, o Flávio Morgado, que me pediu um prefácio, e eu tive que falar sobre isso, né? que talvez o medo de não só do mundo, mas de nos perdermos no mundo, que a cada hora muda e a gente não sabe acompanhar, não tem condição de acompanhar, nem psíquica e nem factual, né? Porque a gente não sabe nem o que é verdade, o que é mentira, com as fake news e tudo mais, nos emparedou num lugar em que ser um só já não basta mais, né? Eu, pelo menos, não me sinto nem um pouco confortável numa posição exclusiva mais, entendeu? E isso tem muito a ver com o meu trabalho de livreiro, né? Que alivia um pouco também, somado a essas características da poesia que o Zaca descreveu, e a Ju também, me dá um pouco de uma ideia um pouco mais carnal do encontro entre pessoas e do encontro entre o livro e a pessoa, né? Eu me sinto mal, muitas vezes, de estar na livraria, pelo esse motivo que a Ju falou, de ser um mercado ainda muito predatório, né, com relação principalmente às edições independentes, né? Porque você cobrar 50% da Companhia das Letras é uma glória. Agora, cobrar 50% da garupa é um crime, né? E eu penso assim, né? E eu sou esse Dom Quixote, né, lá dentro da livraria, que estou o tempo todo tentando amenizar essas relações e transformá-las em outras, claro que sem nenhum sucesso, né? Mas com alguma diferença, que eu sou escutado. Eles perguntam a minha opinião, não aceitam geralmente, mas eu sou consultado como alguém que é estranho o suficiente para conhecer essas pessoas que são estranhas o suficiente e que representam, acredito eu, já uma boa parcela de vendas na livraria. Não é à toa que na livraria em que eu trabalho, propriamente, que é de Botafogo, a parte dedicada à poesia contemporânea e à poesia contemporânea independente, né, de editoras pequenas, é a parte mais nobre da livraria, né? O Zaca e a Ju, e quem for na Travessa de Botafogo pode confirmar, em frente ao caixa, onde estariam geralmente os livros de Como Você Ficar Rico em Uma Semana, Seja o Maior Escritor do Mundo, Pegue Todas as Gatinhas da UF, ou Pegue Todos os Gatinhos da UF, vai estar lá assim, não, vai estar lá o livro do Dmitry, vai estar lá o livro do Zaca, vai estar lá o meu livro, vai estar lá o Ítalo, vai estar lá a Carla Diakov, que foi citada, né? Vai estar lá a Tatiana Nascimento, e isso é estranho. Para mim, isso é uma revolução particular para mim, assim, não digo que seja uma revolução geral, porque eu vou em outras livrarias e isso só existe em algumas, você percebe isso na Martins Fontes, em São Paulo, você percebe isso em algumas outras livrarias pequenas, né? A Blux também, aqui do Rio, mas não é uma coisa comum ainda, eu acho, no Brasil todo, mas o Rio tem levantado um pouco o leme para esse tipo de iniciativa, e isso acontecer na Travessa, que é uma livraria rica, para mim é uma grande revolução, né? Ou seja, o proprietário da livraria, que é um milionário, abrir uma exceção tão particular para um tipo de escrita que ele nem conhece. Ele não sabe o que é. Ele nunca leu, nenhum de nós, né? Ele com certeza sabe que eu sou um poeta porque ele me chama assim, fala poeta, bate no ombro, pô, me dá um aumento. Que isso, poeta?
Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que isso aí existe, e não só existe, que isso aí de certa forma, vanguarda. E ele quer fazer parte, como todo empresário, de uma espécie de vanguarda. Ele quer ser aquele cara que vai falar, pô, na Travessa de Botafogo tem livro da Garupa, tem livro da Urutau, tem livro enfim, da Fada Inflada, tem livro de todo tipo, né? Durante um tempo, inclusive, cadernos do CEP 20.000, que eram praticamente mimeografados ali na Escola de Design da UERJ, ali na Lapa, foram parar lá também, num esquema de consignação ainda predatório, mas aberto, né? Aberto a esse tipo de coisa. Ao ponto de ter acontecido uma coisa que eu acho milagrosa, que é a compradora-chefe da livraria, que trabalha com um montante de consignação gigantesco, me mandar semanalmente e-mails perguntando o que tem de novidade aí na poesia. E ela não fala mais da poesia independente, ela fala na poesia. Porque se formos ser bem honestos aqui, vamos chegar à conclusão de que a poesia, massivamente, no Brasil inteiro, e aí eu estou me arriscando a abrir tudo, não está nas grandes editoras. Se você for levar em consideração as grandes novidades em termos de forma, de método, de graça, né, de beleza, de união, de força, isso não vai estar na Companhia das Letras, ou mesmo na Sete Letras, que também é uma editora independente, mas que também cresceu muito, né? Cresceu muito em termos de catálogo, de modo que é muito difícil de você acompanhar exatamente o que está acontecendo na Sete Letras. Você percebe que na Sete Letras o que tem destaque de fato são os mesmos autores que estão com a gente no boteco. Que aí você vai ter o Dimitri, vai ter Valesca Torres, vai ter o Vitor Hering, vai ter o Luiz Martirelli, vai ter um pessoal que, quando está aqui, de alguma forma se encontra. E aí, pessoalmente, né? Então, assim, eu me sinto meio estranho, meio que um alienígena na livraria, e isso me faz bem, sabe? Eu não gostaria de ser aquele livreiro que ganha uma comissão para empurrar livros ruins, obrigatoriamente, ou livros tradicionais sempre, né? Vamos aqui, essa aqui é a Ana Martins Marques, a maior poeta brasileira. Essa aqui é a Marília, que são poetas, fique bem claro, que vêm também do universo independente, mas são as poucas pinçadas para um lugar mais universal de vendas brutas, né? E aí você consegue entender que você está participando, eu, junto com o Zaca, com todo mundo que está aqui dentro ouvindo, com você, que também vai lá, né? Já foi lá ver o Poetas de Dois Mundos, ver o Guilherme Gontijo, quando veio ao Rio, foi lá, né? Que é um acadêmico também que puxa esse leme da compreensão do que é a poesia contemporânea, independente, e ao mesmo tempo está presente fisicamente nos lugares. Isso é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa nova, e eu posso dizer que é uma coisa nova de 10 anos para cá, assim, né? Porque eu comecei a publicar em 2009, mais ou menos ao mesmo tempo que eu me tornei livreiro, e eu era um cara solitário. Em 2009 eu estava com meu livro na mão, como disse o Zaca, cheio de livros na mochila, e eu não tinha com quem trocar ideia. Não tinha o Zaca, não tinha a Ju, não tinha o Ítalo. Eu tinha o Ítalo Morricone. E aí o Ítalo Morricone, desculpa, estou tomando meu champanhe aqui, não vai dar agora e tal. Tinha o Carlito, que, foi mal, tem uma oficina para dar e tal. Então, quer dizer assim, são pessoas muito legítimas no que fazem, mas que não estavam presentes nesse embate direto nesse momento. Eles estavam um pouco ainda seguindo certos preceitos e aí eu volto a falar o que eu falei no começo, de exclusividade. Eu quero ser alguém exclusivo, eu quero ser alguém vertical. Eu quero ser alguém que você olha e fala assim, isso aqui é um exemplo de algo. E de repente, de 2010 para cá, eu fui entrando numa facção criminosa, num lugar onde as pessoas trocam ideias e trocam dores e trocam alegrias de maneira plena e de maneira muito, inclusive, confusa. Eu muitas vezes não estou entendendo o que está acontecendo. E olha que eu estou ali o dia inteiro, entendeu? Então eu viro meio que um psicólogo, eu estou ali, daqui a pouco chega o Zaca triste, hoje deu tudo errado na aula, daqui a pouco chega a Juliana, estou falindo, a garupa vai acabar. E aí a gente senta e conversa, entendeu? Tem um muro ali que eu vou, que é o muro das lamentações. A gente fica ali, eu fumo meu cigarro, e eu escuto todo tipo de coisa. E isso é muito bonito, entendeu? Porque eu não podia fazer isso com o Carlito em 2009. Talvez até hoje eu pudesse, porque o Carlito está acompanhando isso também. Claro que a oficina dele se abriu também. Com certeza ele é um cara que observa a chegada da oficina experimental como uma coisa bem diferente, né? Como uma coisa mais horizontal, como uma coisa em que a voz de um precisa ser a voz de todos ou não será a voz nenhuma. E isso é uma diferença para mim brutal do que está acontecendo para o que aconteceu. E eu acredito, inclusive, que a pandemia, nesse quesito afetivo, não modifica nada. Agora, é claro que quem tem que correr muito atrás no meio dessa confusão, que a gente está viral, é a livraria, né?
A livraria tem que aproveitar esses últimos 5 anos em que ela aprendeu que a poesia existe num lugar que ela não conhecia e que passou a conhecer, como uma hora perfeita de fazer uma espécie de virada, né? Ou então ficar ali com seus livros pouco importantes ou pouco representativos das grandes editoras tradicionais, né? E eu não quero com isso generalizar. É claro que existem grandes livros publicados por grandes editoras, mas não são esses livros que os garotos da universidade chegam lá me pedindo. Quando chega um garoto de 18 anos lá, ele pode pedir diretamente. Isso acontece muito, eu fico sempre surpreso. Você tem aí, por acaso, o livro da Carla Giacobbe, Menstruação de Walter Hugo Mãe? Aí eu falo, uau, o que esse pentelho conhece a Carla Giacobbe? Como é possível isso? E, ao mesmo tempo, eu fico empolgadíssimo e começo a falar da Carla Giacobbe como se fosse minha irmã. E eu nunca vi a Carla Giacobbe. E eu falo com ela aqui pelo WhatsApp e é como se fôssemos uma relação de irmão, assim, fala maroninha, entendeu? É uma coisa bem mais leve e também pesada no sentido de que não é necessariamente física, né? Então, assim, eu sinto um pouco isso, né? Está mais aberto para esse tipo de relação do que chegar um garoto lá e pedindo os grandes clássicos da literatura, o que também acontece, mas acontece muito mais raramente. E quando acontece, geralmente é por um pedido de um professor. Ah, não, meu professor mandou ler, aí tá aquele cara com aquela cara de bunda, falando, pô, tem que ler, sei lá o quê. Aí eu falo, não, mas isso é bom, cara, isso é legal, vai ler mesmo. Tal. Mas quando abre uma brecha para falar de poesia, quando chegam essas pessoas, que geralmente são muito jovens, procurando poesia, é a poesia que está no nosso bar, é a poesia que está no nosso almoço, que está quando a gente está comendo um pastel ali no bar. E eu digo mais, tem poetas fenomenalmente importantes, vivos, talvez os mais importantes vivos, vou citar 2 exemplos rápidos, Cláudio Willer, Leonardo Frois, esses caras estão sabendo exatamente o que a gente está fazendo. Guilherme Zarvos, esses caras têm 60 para 70, às vezes até 80 anos, e eles sabem muito bem que é isso que está acontecendo, que não é o que sempre aconteceu, o que está acontecendo. Não à toa que o Frois, quando vem ao Rio, uma vez por ano, ele me avisa, ele fala assim, eu estou indo ao Rio, será que não rola da gente se encontrar? Porque ele quer estar com os jovens que estão fazendo essa bagunça. Vou dar um outro exemplo rápido aqui, num dos Poetas de Dois Mundos, eu convidei o Paulo César Pinheiro para participar, porque era uma mesa que eu acho que tinha a ver com ele, e é claro que eu achei que ele nunca ia responder, mas não só ele respondeu e foi, como lá no evento ele se emocionou. Ele falou, gente, isso não aconteceu comigo quando eu era jovem. E olha que ele foi jovem com Chico Buarque, foi jovem com Caetano Veloso, foi jovem com Martim da Vila. Ele foi jovem com grandes gênios da poesia. Né? E, no entanto, ele mesmo disse com a própria boca que nada disso tinha acontecido antes e que ele estava maravilhado em ver tanta gente jovem reunida em torno de uma leitura de poesia. Que é um pouco também o quixotismo do evento que eu organizo lá. Que é simplesmente encontrar juntar a gente diferente entre si e que possa fazer um barulho, uma bagunça, até às vezes meio disforme. Muitas vezes se torna uma algazarra. E aí, que seja. Eu também não interfiro muito, né? Inclusive a livraria reclama, fala, você tinha que falar um pouco mais, você tinha que tecer comentários sobre os livros. Fala, não, isso aí tem gente para fazer isso. Tem gente na UF, tem gente na Unirio, tem gente na UERJ, tem gente na UFRJ, na PUC. Eu não vou fazer isso. A minha função aqui é observar e juntar. E aí as pessoas falam o que quiserem, entendeu? E lá vai ser tratado o Elcanaã Ferraz da mesma forma que a Valesca Torres. Não tem diferença. Inclusive, a Valesca Torres vai fazer mais sucesso que o Elcanaã Ferraz, com certeza. Apesar do Elcanaã ser um cara mais conhecido no público geral. A Valesca chega lá, levanta, e ela é do Islã, e ela manda ver e fica os velhinhos com o cabelo em pedra. E isso é muito legal. Isso é uma coisa muito nova. Assim, né? E é claro que se a Travessa não entender isso como uma novidade que pode ser um trunfo, né, em termos de venda de livro, eu acho até que eles já entenderam, e mantiverem enrijecidas as relações comerciais, aí o que vai acontecer é o que a Ju falou com o nosso primeiro encontro prévio aqui. O encontro que ela falou assim, cara, as editoras estão começando a se bastar, as editoras estão começando a se fazer. A Ju nunca teve tanta venda na garupa pelo site quanto agora na pandemia. E a Travessa tem que ficar ligada nisso, né? E assim como todas as livrarias, né? Ela tem que oferecer um tipo de processo que seja mais condizente com o que está acontecendo e que não é uma verticalização da criação. É ao contrário, é um mapeamento mais geral. Né? Eu estava falando com o Marcelo Reis, que é o autor do livro que a Ju leu, um poema lindo ali agora. Ele está me falando que ele está fazendo um mapeamento de poesia em todos os estados do Brasil, com 15 poetas em cada estado. Isso é uma coisa meio grandiosa, né? E em outros tempos isso não seria uma ideia. Então eu acho que assim,
a derrocada política e de relacionamento que a gente está vivendo entre as pessoas em geral está nos levando para esse lugar de tentar olhar um pouco mais longe. Né? E eu acho que a minha função ali na livraria é tentar ser eu, pelo menos ali dentro, alguém que puxa essa corda, né? Claro que como um louco, né? Porque é assim que eu sou tratado lá, um louco, aquele cara é louco, esse cara é louco. Mas é um louco que né? Você chega lá e você vê gente que entra na livraria como leitor de poesia, amante da poesia, e dali a um mês está chegando com o livro dele lá. Tem um aí na sala, o Bustilho está aí na sala, vai lançar o livro pela Urutau mês que vem. Tem um outro colega meu que é livreiro comigo, que tem 24 anos, também está publicando o livro pela Urutau mês que vem. Tem a Natasha Félix, que é um exemplo já conhecido, que chegou lá para ler Poetas de Dois Mundos com 20 anos, e um monte de papel empilhado, como o Ítalo entregou para a Ju. Um monte de papel empilhado, leu, falou que... Aí eu perguntei qual é o seu estilo, ela falou, 3 dedos no cu e gritaria, desculpem o palavrão. Mas assim, quando ela me falou isso, eu fiquei assustado. Como assim 3 dedos no cu e gritaria? O que é isso? E eu não sabia o que era aquilo. E aí ela leu e arrebentou, e chamou todas as atenções, e hoje em dia ela está lá na revista Forbes, que é até uma coisa meio engraçada. Ela está lá na revista Forbes como influencer, sei lá o quê. E já publicou um livro pela Macondo, que também tem que ser citado aqui, assim como a Ju Otávio Campos, né? Que é uma editora mínima de Juiz de Fora, que não dá para dizer que, apesar de ser a terra do Murilo Mendes, não dá para dizer que, e do Edmilson de Almeida Pereira, não dá para dizer que é um polo de produção literária, e, no entanto, para mim, tem uma das editoras mais famosas do circuito independente, que é a Macondo, junto com a Garupa, junto com essas que eu citei. Então, é algo completamente novo para mim como livreiro e como autor de poesia, como escritor em geral, essa confusão que está acontecendo. Né? Eu nunca tinha visto isso em 2010, eu não tinha visto isso em 2009. Eu estava sozinho ali, chorando no canto, em posição fetal, porque eu tinha escrito um livro que ninguém ia ler. E hoje em dia, tudo bem, tem 6 pessoas que vão ler meu livro, mas eu sei quem são essas pessoas e sei que elas são incríveis. Né? E isso, para mim, faz toda a diferença. Né? Eu tô com eles também, descobrindo isso. Né? Eu sou mais velho que todo mundo aí, do que o Zaca, do que a Ju, mas eles estão me ensinando isso, uma coisa que eu não sabia antes. Entendeu? Então, para mim, a minha vida mudou junto com esse parâmetro. Acho que esse parâmetro se esgarçou e a minha vida também mudou completamente. Né? E eu deixei de ter vergonha de ser livreiro, que eu falei, isso aqui tem que acabar, eu não ganho nada, eu sou pobre demais, eu preciso... E eu passei a ter uma compensação por essa pobreza material, que é o fato de estar junto com essas pessoas incríveis num movimento único, e que eu nunca tinha visto antes. E que na época do mimeógrafo também não estava na livraria. O mimeógrafo do Chacal não estava na livraria, que é uma coisa totalmente estranha. E provavelmente o Chacal nem gostaria de estar na livraria naquela época. Então essa mudança de perspectiva da livraria, claro, continuando sendo um predador, né, de certa forma, porque pelas relações que impõe, mas também como uma maneira muito interessante de você pegar qualquer cidadão que passa por ali e fale, amigo, eu gosto de poesia, porque o que eu mais ouço lá não é eu quero Dante, eu quero Carver, eu quero... Não falam dos autores, falam assim, amigo, eu gosto de poesia, tem alguma coisa estranha? Você começa a ouvir isso bastante de pessoas que você nunca viu na vida, você vê que tem uma coisa diferente no ar. Né? Então, com certeza já falei demais, porque eu sou um falastrão, e me perdoe por abrir minha boca, porque eu também fico nervoso, e eu tive problemas de ouvir também. Tomara que vocês tenham conseguido me ouvir, pelo menos, porque a internet é tão ruim que eu não sei nem se eu estou sendo escutado. Mas, enfim, é esse lugar que eu ocupo. Eu estou no cabo de guerra entre o dinossauro e esse novo réptil, que eu não sei o que é, o reptiliano, né? O Ítalo é um exemplo clássico desse tipo de ser humano que está surgindo por aí e que eu não sei de onde vem para onde vai, entendeu? Eu sei que ele é meu amigo, sei que ele gosta de mim. Isso basta, entendeu? Basta totalmente. Então é isso. Obrigado mesmo, Beethoven, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você, estou muito orgulhoso de poder estar aqui com pessoas que estão estudando literatura, né? Coisa que eu parei de fazer há muitos anos. E é isso. Obrigado, tá, cara? Qualquer coisa é só falar. Léo, eu que agradeço, em meu nome e em nome de todo mundo, essa sua fala não só elucidativa, esclarecedora, estimulante, engraçada e sensível. Então, e no final você falou sobre algo que eu ia acabar perguntando um pouco, que era o impacto que tem a roda de leitura, especialmente a que você organiza, ou essa circulação dentro da livraria, para a própria produção dos novos poetas. E você citou muito bem que o cara entra lá como leitor e sai com um livro publicado dali a algum tempo. Então, isso tem também... e aí acho que a gente fecha muito bem o ciclo
quando a gente volta, e o ciclo tem esse nome, não é à toa, a gente retorna da circulação na livraria para a produção do poeta, da escrita, a criação que não acontece mais no escritório, na alcova fechada e poeirenta desse poeta-autor que quer ser único, um romântico incompreendido. E agora ele vai para ler, e no que lê, pensa e escreve e compõe numa comunidade. Eu adorei a imagem das facções, né? Que é essa coisa de juntar os amigos. Me lembra muito que tem uma facção, inclusive, que se chama Amigo dos Amigos. Não é bem de poesia, mas então foi uma fala muito boa, e eu acho que fiquei bastante feliz com o resultado final até agora, que a gente conseguiu dar um grande panorama do que está acontecendo, e foi uma partilha bastante sensível de todo mundo. Gostei do conceito que o Zaca trouxe, porque foi isso que a gente fez aqui, vocês fizeram, tentaram dividir os afetos com a gente, para a gente entender como que isso se produz, se publica, circula e como isso volta. E quero dizer só, para fechar uma fala de síntese aqui e passar para as discussões, que faz parte também de um projeto muito consciente nosso, do Núcleo de Tradução e Criação, incluir essas discussões que, a princípio, podem parecer pouco acadêmicas. Não sei se alguém teve uma percepção dessa. Quando eu convidei o Marona, ele falou assim, mas eu não sou acadêmico. Eu diria assim, eu também não, embora tenha lá títulos e coisa, mas é porque eu enganei bem as pessoas. E trazer essa discussão do que não é supostamente acadêmico para dentro também da academia. A gente precisa ter essa discussão do que está acontecendo na poesia, porque essa garotada que está entrando, assim como você falou, aparece na livraria querendo comprar e já conhece, então isso precisa estar articulado também nos currículos da universidade, que é antiga, velha, às vezes empoeirada e conservadora, e que demora a incorporar essas discussões nos seus currículos. Então, eu acho que a UF tem passos à frente aí nesse sentido. A gente tem uma incorporação e uma discussão bastante oxigenada e plural do que supostamente é o não acadêmico na nossa discussão. Então, fico muito feliz de a gente estar trazendo isso para uma discussão supostamente acadêmica e estimulando, ainda dentro da graduação, para os alunos em especial, a prática também da escrita criativa como um exercício a ser feito na Universidade de Letras. Eu, como muitos jovens aqui, que talvez estejam assistindo, não sei se todos, se alguns de vocês, mas entrei lá na Faculdade de Letras quando eu tinha 16, 17 anos, 17, 18 anos, acreditando piamente que eu ia ser um poeta, porque eu ia fazer Faculdade de Letras. E a última coisa que eu me tornei da vida foi isso, porque foram 4 anos de desestímulo para escrever. Foram 4 anos me mostrando o quanto aquilo não era o que devia ser o meu objetivo como um estudante de letras. Eu me perguntava, eu fiz o ERJ, a gente estudava no mesmo andar que o curso de artes. Eu me perguntava por que um estudante de artes podia apresentar como um TCC, uma obra artística, e um estudante de letras não podia apresentar como um trabalho final, um romance, um livro de contos. Não entrava na minha cabeça, e um pouco que não entra até hoje. Então, a gente tenta fomentar essa discussão da criação artística dentro da Universidade de Letras, para juntar produção com crítica também, com leitura, e juntar tudo, como vocês fazem muito bem, nesse circuito aí da poesia contemporânea. Tá? Então, agradeço novamente a fala dos três, e não vou tomar mais aqui o espaço digital da minha fala. Beethoven, eu posso te interromper rapidinho? Só para falar sobre isso que você disse, mas assim, a Garupa nasceu dentro da Unirio, né? E grande parte da galera da UEP, da Oficina Experimental, é da UF. Então, eu acho que assim, é justamente a universidade sendo também esse lugar de criação, né, de que proporciona outras criações, assim. A gente nasceu porque estava completamente incomodada com as aulas de poesia contemporânea que estavam citando os mesmos autores e as mesmas revistas, que já eram revistas maravilhosas, e hoje são assim, a Zog, a Inimigo Rumor, né, que para nós muito novinhos, né, o coletivo muito novinho, olhava aquilo, mas as mesmas pessoas, eu quero fazer de outro jeito, e aí abriu uma chamada aberta na revista, que é justamente o que o Marcelo está fazendo agora, né? Não, a gente vai fazer uma chamada aberta que a gente vai publicar gente de todos os estados
do país, né? Fica assim, e que vejo uma inquietação que só a universidade pública pôde, né, proporcionou, a gente não teria essa inquietação em outro lugar. Então, acho sim que foi fundamental para a minha vida, pelo menos, pessoalmente, a universidade pública ter me dado a oportunidade de exercer a minha criatividade não como poeta só, né? Assim, até porque eu não escrevo, mas também nesse outro lugar da produção. Assim. Enfim, é isso. Eu nem tinha adicionado, mas vou pegar um gancho na fala da Ju, que citou a palavra universidade pública, para dizer também a dimensão política que tem esse ato, o ato de escrever, o ato de publicar, o ato de estimular a leitura, de circular, o ato de fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje dentro de um cenário político bastante agravado por uma série de ataques que a gente sabe que nos circulam. Então, é importante destacar essa dimensão também, não só do sensível, mas do político, do que está acontecendo, tanto na cena, quanto no circuito, quanto hoje aqui, nesse nosso breve circuito. Então, queria abrir aqui as participações coletivas, observações, falas. Vejo pelo chat que muita gente, depois vocês vão ler, elogiando, agradecendo, falando das falas maravilhosas dos três, e foram. E vejo aqui, a princípio, a Gisele queria comentar. Não acompanhei no chat se tinha alguém antes ou depois. Deixa a Gisele enquanto a gente se organiza aqui. Vai lá, Gisele. Obrigada, super obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu me sinto finalmente contemplada. Eu acho que eu peguei a fala da Juliana no meio, porque estava num outro compromisso acadêmico, mas eu queria reiterar exatamente a última fala da Juliana, porque no sentido da universidade ser o espaço de também transformação da arte e mais, e apoio. No período que o Marana falou sobre 2009, 2010, se sentia ainda perdido, eu estava, naquela época, no encontro, no grupo de poesia de Coimbra, no Encontro Internacional de Poetas. Aliás, 2010 foi o último ano em que aconteceu aquele encontro. Depois a universidade deixou de apoiar financeiramente, portanto, os encontros deixaram de acontecer, e foi uma grande pena e perda. Primeiro porque era um grupo que produzia muito internamente, nós tínhamos sessões de oficinas de escrita criativa conjuntas, não tinha tanto esse cariz, que é o cariz vertical também, de que foi falado aqui, cada um quer ser o poeta único. Não, nós éramos uma oficina de poeteiros, e íamos a prisões, a teatros, falar e performatizar poesia e escrever, e suscitar essa escrita criativa, Beethoven, nos jovens, que eu acho fundamental também como papel da universidade. Precisamos dar oportunidades aos jovens. A fala do Beethoven me levou à minha própria vivência universitária em letras, que também eu tinha o mesmo sonho, Beethoven, acho que eu ia sair poeta, né? No final do curso, e foi exatamente o movimento contrário. Foi só 10, 20, quase 20 anos depois que eu retomei isso. E eu sinto muito que a maioria ainda do ambiente acadêmico, formal, não veja a perspectiva da transformação que é possível a partir da universidade. Eu lembro de um episódio, de um curso que nos permitia escrever um conto ou um romance ao final, que era o curso de literatura brasileira do professor José Miguel Wisnik, na USP. Com essa sessão, todos os cursos eram monografias ao final, né? Acho que isso a gente precisa mudar. Na UF tem já algumas iniciativas, tem o pessoal de ciências sociais, de sociologia, que já está dando oferta de final de curso, de monografia, pode produzir um filme, um curta, né? Eu acho que isso é bem inovador e precisa, quer dizer, não é tão inovador, mas precisa ainda ser, precisa ainda passar a acontecer. Então, eu faço essa fala, esse comentário longo, para dizer que nós precisamos trazer a poesia para o espaço universitário, na sala de aula, fora da sala de aula e para além dela. A universidade tem um grande poder, não só de suscitar alguém como Eucanaã Ferraz, que eu ouvi muito agora. Não me lembro mais o nome da crítica da teoria literária da USP, só falava dele. Aliás, foi ela que o indicou para a Companhia das Letras. Se não fosse a indicação dela, ele não teria saído por aí. Assim como ele, foi o próprio Carlito, né? Eu lembro de um evento lá em 2001, na UFSC, que foi todo motivado pelo Departamento de Teoria Literária, né? Esse pessoal aí da crítica literária. Então, mas acho que precisamos ir além disso.
Então, muito obrigada, espero que esse tipo de encontro aconteça mais vezes e que possamos ter mais poesia entre nós. Muito obrigada. Obrigado, Gisele, pelo compartilhamento do depoimento, da observação. Eu acho que a Suzana queria fazer uma fala aqui. Suzana está por aí? Vi no chat que ela queria falar alguma coisa. O Alan que lembrou que o Adalberto, professor de Teoria da Literatura aqui da UF, também já deu uma disciplina recente com um trabalho final que podia ser uma produção literária. O Adalberto é um dos caras que está exatamente aqui dentro do núcleo, pensando essa ideia da escrita criativa incorporada à prática acadêmica, de alguma maneira. Léo, se você quiser comentar alguma coisa aí da fala da Gisele, fica à vontade. Deixa eu só avisar que eu vou me deslocar aqui, isso vai ser estranho. Eu vou desligar a câmera que eu vou para o escritório, que eu preciso do carregador do notebook. Vai lá, Léo, pode falar. Não, eu adorei ouvir, na verdade, né? Porque é impressionante como as vivências podem ser traumatizantes, né? Eu, por exemplo, estava ali em posição fetal e a gente estava fazendo uma coisa incrível em Coimbra com o pessoal, com um bando, né, de poetas, e invadindo presídios e lendo. É uma coisa que eu fico até meio frustrado de estar num lugar social ainda muito recluso, quando essas coisas já estavam se abrindo, né? E a outra coisa também, reiterando isso que vocês falaram, porque eu também desisti de fazer uma graduação em letras pelo simples motivo de que eu tinha quase convicção de que aquilo ali ia destruir qualquer ideia que eu tinha de ser escritor. Eu já queria ser escritor antes de entrar na universidade. E aí eu acabei fazendo jornalismo, que também não é grande coisa, mas que no final das contas o orientador da monografia final, né, como é que chama? Não sei se é a monografia o nome, mas do trabalho final, ele me permitiu fazer um livro de contos. Como a Gi falou, eu tive que editar um livro sozinho de contos e foi meu trabalho final de curso. Claro que era um livro ruim, com contos ruins, mal escritos, mas imagina a felicidade de um garoto de 20 anos, né, que quer ser escritor e que o orientador dá essa brecha. Isso foi na PUC, né? Agora, era uma coisa em mil, assim, né? E esse professor era tratado como um louco, assim como eu era tratado como um louco. Era uma coisa assim para loucos, né? Coisas para loucos, como diz aquele romance do Hermann Hesse, né? Só para loucos, né? Então, assim, isso dava uma sensação de prestígio, né? Muito peculiar, e muito particular e muito solitária, mas, ao mesmo tempo, era uma grande opressão, né? Porque em volta disso tinha milhões de cadeiras exigindo de mim algo que me afastava da criação ao invés de me aproximar dela. E eu acho que faz todo sentido você entrar na faculdade de letras querendo criar letras, né? Querendo fazer letras, e não querendo só discutir sobre as letras já existentes, né? Então, eu adorei ouvir, muito obrigado por ter falado, enfim, eu agradeço muito. Eu achei que fosse ser bem pior para mim, mas está sendo maravilhoso. Eu não estou nem um pouco incomodado, eu estou ao contrário, estou adorando ver vocês e ouvir. Eu vou deixar vocês falarem mais. Obrigado. Valeu, Léo. Eu não consegui ver se a Suzana está aí, está disposta, está podendo fazer a pergunta dela. Oi, Beethoven, estou aqui. Vamos lá, Suzana. Depois a Carolina pode falar. Falou que queria falar. Então, estou gostando muito dessa reunião aqui. Desculpa ter chegado atrasada e peguei a fala do Zaca pelo meio, mas eu estou muito mobilizada já há um certo tempo por uma questão que diz respeito às sombras, a certas sombras. Primeiro, o tradutor, essas existências de sombras, né? Então, o poeta também, muitas vezes, é obrigado a levar uma existência de sombra. E o editor, ou a editora, as poetas, as editoras, os poetas, os editores também. E eu fiquei muito interessada em saber mais dessas ações das quais a Juliana falou, porque eu acho que uma das coisas que talvez vai ter que surgir a partir de agora o editor tem que se mostrar mais. Eu acho que, por exemplo,
na livraria, a livraria podia se tornar esse polo onde o editor vai mostrar como se faz o livro, o designer gráfico, mostrar para o público, porque só vender livro é isso, o editor vai fazer online. Então, a livraria tem que se tornar um centro, um polo, um lugar pulsante, porque é isso que eu acho que o Zaca estava falando no início, de que existe uma pulsão de Eros, mas Eros não vive sem a outra parte, né? O seu antagonista. Então, eu acho que mais que uma pulsão só erótica, é uma pulsão criadora, uma pulsão poética, que precisa atravessar os lugares e ressignificar. A livraria não vai ser mais livraria, a editora não vai ser mais aquela velha editora, nem o poeta vai ser, e a poeta também não vão ser os velhos poetas. E cursos de letras, principalmente para entrar no curso de letras, o cara tem que gostar de ler, e os nossos alunos, parte deles não gosta de ler, é um negócio louco. A gente está fazendo alguma coisa errada. Os nossos cursos de letras vão ter que se reinventar também. São muito caretas, muito chatos, muito cheios de carga horária. Agora todo mundo obrigado a fazer menos carga horária. Bem feito. Muito chato o curso de letras. Por isso que a gente perde os alunos para o jornalismo, que é um curso mais mexido, mais interessante, para psicologia, para sociologia. Só para terminar, eu queria falar para a Juliana, que falou uma coisa do livro pequenininho, né? Eu, como benjaminiana, tenho horror daquela edição da Obra das Passagens, que é um tijolão desse tamanho. Eu acho que tinha que ser um livro pequenininho. E uma coisa engraçada é que Kafka, quando ele passou a escrever na casinha da Rua dos Alquimistas, que a irmã alugou para ele mudou de caderno. Ele escrevia no caderno em quarto, ele passou a escrever no caderno em oitavo, e a obra dele mudou a partir desse suporte material. Então, isso, para mim, eu estou cada vez mais interessada nessa materialidade, nesse corpo que é o livro. Esse livro que é um objeto de arte, que não é só um envoltório, é muito mais. E aí, como ele se faz? Por que a gente não pode ver isso na livraria? Não só o livro pronto, o livro se fazendo. Sei lá, estou pirando aqui. Vou desligar aqui. Muito legal as coisas que você falou, me fez pensar em 1000 coisas. Primeiro que você falou do Kafka, agora eu lembrei de um livro que eu li ano passado, Memórias de um Editor, que é justamente do editor do Kafka, do Kurt Wolff. Saiu pela Iné. É legal. Né? Inclusive é um livro pequenininho, bem bonitinho. É muito legal. Então, eu concordo que a feira, né, eu estava falando, a livraria poderia se tornar esse lugar, né, esse lugar de encontro entre editores e tradutores e poetas, escritores, que é muito hoje um lugar que acontece isso muito nas feiras literárias, né? Principalmente tem feiras mais específicas, né? Feira de livro de editoras independentes de ficção científica, para quem gosta, ou feiras de arte gráfica e publicações independentes, que são as feiras que a Garupa acaba participando mais. Gente, desculpa. Deve estar ruidoso. Mas tem um trabalho de um editor, que é o Marcelo Lotufo, que ele, inclusive, que é da editora Jabuticaba, que é isso, né? Que são esses editores que são também tradutores. Isso acontece em algumas editoras maiores, o Cid Pequena, 34, né? É o editor responsável por poesia da 34 e traduz grande parte do que ele publica. Mas eu acho que o Lotufo, ele coloca mais o corpo no mundo, assim, ele está com uma coluna agora onde ele fica justamente expondo traduções em processo. E aí ele fica colocando. Porque, na prática, a edição de tradução tem um impasse que é legal, né? Se não for domínio público, a gente tem que pagar de autoral. E, assim, as editoras pequenas normalmente não têm condições de fazer isso, né? A não ser que ela se organize muito bem, né? E, principalmente, que ela já tem um catálogo, que eu acho que é o caso da Jabuticaba, focado nisso. Então, ele se dispõe a publicar majoritariamente tradução. E aí faz sentido, porque todo mundo que está procurando tradução procura nele, ele consegue movimentar aquele catálogo.
Mas eu, pelo menos, eu sinto muito aperto, assim, porque eu fico, como a editora é muito pequena, várias vezes eu falo, ai, não, gente, vamos publicar pirata mesmo, mas não pode fazer isso, né? Você manda e-mail, você não consegue, né? Não consegue contato com o autor, e aí não consegue direito, e aí fica com aquela tradução assim na mão, sem ter o que fazer com aquilo. Enfim, é complicado, mas isso. O eterno dilema, né, do editor, né? Sim, porque a gente agora está passando por uma discussão grande. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Porque o nosso queridíssimo ministro está querendo adicionar impostos que foram, né, enfim, em cima do livro. Eu acho que tem essa dimensão, não sei, prática, burocrática da coisa, que às vezes impede a nossa criatividade de operar, né? Tipo, essas coisas. E você estava falando de livro-objeto, trazer a sardinha para o meu lado, eu tinha separado. Esse livro teve... eu não consigo me ver, deixa eu colocar. Centraliza um pouquinho. Esse livro foi um livro que a gente fez manualmente, ele é um livro de alumínio. E aí ele foi todo costurado manualmente, com cadernos, em costura copta, que é uma costura, enfim, que foi a primeira. Essa é a costura que inventou o livro, né? Depois dos papiros, o livro ganhou essa forma, sequencialidade de páginas, com essa costura. E esse livro, por exemplo, teve graças ao Léo Marona na Travessa. Acho que, né, Travessa acaba sendo nossa ilha, nosso oásis, assim. Mas porque Marona insistiu. E, enfim, é um livro de tiragem de 120 exemplares, porque é todo manual, né? Não tem como fazer grande tiragem, mas a gente tenta brincar um pouco com essa forma livro. O pessoal de design faz isso. Eu estou querendo propor as traduções do Kafka num formato que não é mais livro. Nos cadernos que ele escrevia, tem uma série de razões para isso. E isso daria toda uma outra dimensão para a leitura da própria obra, né? Enfim, há muito assunto para falar. Sim, desculpa, mas é porque eu lembrei de outra coisa. Você está falando de um facsímile, né? Fazer um facsímile dos cadernos. A Cultura e Barbárie, que é uma editora lá do Sim, Sul... conheço. Ela fez isso com as revistas, né? Com a Cefale. Gente, isso para mim é uma preciosidade. Facsímile é a coisa mais linda, assim. Tomara que você consiga, Suzana. Vamos tentar fazer essa ponte aí, falar com a Cultura e Barbárie. Eles são os melhores, assim, eu acho. Quer dizer, os únicos que eu vejo fazendo. Pois é. É difícil por uma série de outras razões também, né? Mas dá para inventar alguma coisa, né? Para mudar. Pode ir lá, Carolina. Olá, gente. Eu acho que a minha pergunta é mais para o Zaca, mas o Leonardo e a Juliana também, se quiserem, né, falar sobre isso. Mas o que eu entendi, né, da fala do Zaca é que os encontros, né, entre vocês, entre os novos poetas, novas pessoas, né, para publicar e para trocar, partiam muito, né, do social e das oficinas que o Zaca dava, né? Mas eu queria saber também, né, se vocês conheciam outras pessoas ou chamavam outras pessoas, qual o diálogo, né, de vocês com as pessoas que publicam na internet, em blogs, em revistas literárias, que estão disponíveis online, né? Qual era, assim, antes da pandemia, né, a ligação que vocês tinham com essas pessoas que não estavam, né, nesse social de vocês, né, né, e como que acontecia esses tipos de encontros, se aconteciam, né, e também talvez falar um pouquinho sobre agora, né, sobre o momento de agora em que os encontros estão virtuais. Era isso, gente. Uhum. Carolina, eu vou aproveitar o gancho da pergunta para fazer um pequeno comentário sobre essa coisa da vida universitária,
porque isso diz respeito um pouco ao fato de eu vir do MEA. Porque, assim, como eu vim do MEA, e aqui os aparelhos culturais são muito precários, e eu vim de uma família que não tinha muito interesse, assim, por ter livro em casa, ou coisas do tipo. Eu li a Bíblia, sei lá, quando eu era pequeno. A universidade foi o lugar de conhecer as coisas. Então, às vezes, para uma pessoa que não vem de um meio social... Aí eu estou aproveitando o gancho para falar sobre essa discussão que estava antes, né? Para uma pessoa que não vem de um meio social determinado e que pôde chegar na universidade, né? Que pôde fazer pós-graduação. Acho que eu sou uma das primeiras pessoas da minha família que pôde fazer pós-graduação e tal. A universidade foi o lugar de encontro com os objetos culturais que, digamos assim, que a galera que já tinha grana e que era politizada com isso já estava em outro nível, já estava assim, não, né, os bens culturais, eles não enriquecem ninguém, beleza, mas sequer conhecemos aqui, eu e os moleques do meu bairro. Então, tinha um método muito precário de conhecer, assim, e era como se eu fosse uma pessoa estranha que poderia chegar lá na Travessa de Botafogo para perguntar para o Léo Marona, quando eu tinha 18 anos, mas eu sequer sabia que existia uma livraria dessa e que existiam poetas jovens e vivos e que, né, então, assim, eu demorei muito para chegar nessas coisas. Minha educação sentimental, que poderia ter sido com poesia desde mais cedo, começou com rock grunge e que era o que chegava, assim, de aprofundamento de determinadas questões que eram necessárias. E aí, o que aconteceu? Entrando na questão, a vida universitária, curiosamente, eu não fiz faculdade de letras, né? Então, não sei, eu dou aula agora na teoria literária, mas eu fiz faculdade de história e de filosofia. Mas a vida na universidade foi o que me fez conhecer a galera. Não era uma galera que eu tinha um contato anterior a isso. Como é que isso aconteceu? Eu fui para um bar uma vez e conheci o Marcelo Reis de Mello, bebendo a beça com ele, e ele virou para mim em 2012, final de 2012, e falou assim para mim, pô, você escreve? Eu escrevi umas coisas sozinho, e ficava lendo tudo do Drummond em casa, sem ter com quem compartilhar. Ele virou e falou assim, você escreve? Chega lá no meu coletivo, oficina experimental de poesia, e aí em 2013 eu vou para lá. E aí, a partir desse contato com o Marcelo, com o Eike, com a Liv Lagerblá, com poetas que agora estão dispersos, mas que naquele momento estavam juntos, eu fui conhecendo outros poetas. Então, o contato, que a princípio é gregário e localizado, ele é um contato com uma pessoa que tem uma outra rede, que você passa a conhecer as pessoas. Eu nunca mais viajei pagando para ficar em hotel nas outras cidades. Eu fico na casa de amigos. Eu vou para São Paulo, tem um amigo que conhece alguém lá. Eu vou para Belém, tem um amigo que conhece alguém lá. Vou para Aracaju, tem alguém que conhece... Então, isso barateia muitas viagens e torna mais possível viajar e você conhece as pessoas um pouco nisso. E tem um pouco a ver com essa circulação da dinâmica de prazer, conhecer essas outras pessoas que eu não conheceria de outro jeito. Eu não fui um leitor dos blogs antes, eu nem sabia que tinham poetas vivos escrevendo no blog, né? Uma exímia poeta de blogs, antigamente, era a Bruna Beber, que muita gente acompanhava, assim, ela via blog e tal. Eu não conhecia, porque um pouco essa coisa da internet foi se ramificando para outros lugares da cidade mais tarde, né? Um pouco ao longo da década de 2010. E aí eu já entrei um pouco nessa dinâmica de circulação, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Depois do surgimento do Facebook e dos métodos de compartilhamento que o Facebook trouxe, eu acho que trouxe uma outra dinâmica que não era dos blogs, que é mais ou menos a dinâmica que está acontecendo agora, embora o Facebook esteja morrendo. É uma dinâmica ali que é o que está acontecendo agora, que é você publica texto num lugar, leva para o Facebook, outras pessoas compartilham, e as pessoas acabam lendo, mesmo quando elas não interagem com aquela publicação, elas acabam lendo, é muito curioso. E tem uma coisa assim, alguém publica um poema de uma pessoa, aí você fica com aquele nome na cabeça. Aí você ainda não lê de primeiro, só que outra pessoa compartilha, e agora o Facebook é uma coisa assim, você nem precisa conhecer a pessoa para ter ela adicionada, é uma coisa muito esquisita. Então vão chegando coisas que não chegavam nesse boca a boca.
Só que nesse boca a boca também chegavam coisas que não eram do grupinho já. Então era tipo isso, o Wake, né, que é um amigão assim de coletivo. Ele passou parte da vida dele em Porto Alegre, outra parte em São Paulo. Aí eu conheci a poesia do Giovanni Bafo por conta do Wake. Depois, quando eu vou para São Paulo, o Giovanni Bafo me recepciona e me leva para beber em um monte de lugar suspeito. Mas isso vem depois. Parece que o encontro primeiro é com a poesia. Depois vem o encontro nos bares. Ao contrário do que acontece com os já conhecidos, você conhece. Você conversa no bar e depois vem os poemas. Os não conhecidos, você fica sabendo no bar de outras pessoas que estão escrevendo e depois você vai para o bar com essas pessoas, né? Eu acho que está um pouco assim a dinâmica de circulação. Qual que é a diferença? Sem essa possibilidade de se encontrar, a dedicação da leitura eu sinto que está diminuindo. Apesar de ter troca via WhatsApp, apesar de ter trocas e tal, sem a dinâmica afetiva em jogo, as leituras voltam a ficar um pouquinho mais restritas. Eu sinto que isso tem um ganho também, tá? Porque eu acho que muito afeito à dinâmica do prazer diminui a carga de atenção. Então, não é à toa... Agora há pouco eu dei uma oficina de crítica. Várias críticas que foram escritas durante essa oficina estão sendo publicadas agora. Eu acho que não é à toa. Esse tempo desacelerado, melancólico, na ausência do prazer, dá um ganho de atenção. Diminui no espraiamento das leituras, você lê menos coisas, mas lê com mais atenção, lê mais devagar. O que eu acho que está acontecendo é um pouco isso. Aprofundamento de leituras um pouco, e diminuição do número de leituras. Ai, resposta longa dessa, né? Desculpa, Carolina, mas me fez pensar em 1000 coisas. Assim. Não, tudo bem, obrigada. O Zaca, o Marona e a Ju também, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer meio boba, mas é uma curiosidade legítima. Está surgindo poemas da quarentena, estão surgindo poemas da quarentena, em que a quarentena, obviamente, é tematizada, isso... Vai existir, no início a gente brincava que a próxima geração não vão ser mais os millennials, vão ser os coronials. Vai existir a escola literária dos coronials, com a corona poesia? Como é que está isso aí? Eu sou do time, eu sou benjaminiano também, né? Eu sou do time que as coisas ficam mais poderosas com a gente quando a gente dedica menos a carga de atenção a elas e elas vão estando distraídas. Eu acho que até tem surgindo umas coisas sobre quarentena, a maioria é meio ruim. Mas tem umas coisas muito poderosas que vão entrando aos poucos e do nada... Eu acho que assim, os poemas da quarentena, eles vão surgir sem que as pessoas se deem conta de que eles estão surgindo, assim, sem que seja uma dedicação diretamente ligada a isso. Vou te dar um exemplo, que foi de uma oficina de poesia que eu estava conduzindo, ela ia acontecendo com a Arte UERJ, aí veio a pandemia, eu propus para a galera, vamos fazer a oficina assim mesmo, a gente faz aqui, continua se encontrando online, e vê se é possível. E a gente fez um dos últimos exercícios da oficina, a gente estava lendo a Antígona, da Anne Carson. Eu estou com uma tradução provisória da Antigonique, da Anne Carson, e dei na oficina, a gente leu, e tem essa carta que a Anne Carson escreve no início, direcionada à Antígona. E aí o exercício era para as pessoas escreverem cartas contando o que foi a leitura da Antigonique. E aí um dos garotos assim, escreveu uma carta para a avó dele sobre enterrar ou não enterrar os mortos. E a gente foi ficando muito emocionado, porque era naquela época das notícias de Manaus, das pessoas não tendo onde serem enterradas, e todo mundo entendeu que aquilo tinha ligação com aquilo, sem que aquilo fosse exaustivamente trabalhado, sabe, no poema. Então, acho que até estão surgindo, mas a gente vai demorar para reconhecer o que são os poemas da quarentena, assim como Baudelaire era um poeta de Paris, sem precisar ficar falando de Paris, né, para fazer a analogia aqui com o que o Benjamin falava de Baudelaire. Sem falar exaustivamente de Paris, acabava falando das mudanças que estavam acontecendo. Valeu. Eu não sei, Beethoven, eu não sei porque para mim demora, né? A galera está escrevendo ainda, se estiver escrevendo, vamos ver se daqui a um tempo chega os originais. Mas é só para falar um pouquinho do que a Carolina falou antes, eu também nunca fui uma leitora de blog, propriamente. No coletivo Garupa tinha a Amanda Cinelli, que era uma leitora de blog.
mas a gente, quando pensou chamada aberta, a gente estava interessado justamente nessas pessoas que estavam escrevendo, e a revista opera por chamada aberta até hoje. Eu já não sou mais parte do conselho editorial que leva a revista, né? A Júlia Tavares tem essa autonomia, mas, assim, na última edição, eles receberam 418 autores. Era uma seleção de 40, que está na revista garupa.com. Então, assim, a gente faz isso anualmente. É um trabalho de cão, mas é também um trabalho muito interessante de tentativa de algum mapeamento, né? Porque como a chamada abre pela internet, a gente recebe pela internet, a gente não conhece essas pessoas, etc., né? Tem quem está escrevendo, enfim, se quiser pode enviar. E alguns autores que viraram livro depois chegaram pela revista. Foram pessoas que eu não conhecia e que eu fui conhecer no lançamento, né? Que eu fui no lançamento com o livro debaixo do braço. Oi, prazer, sou a Juliana. Enfim, a gente trocou uns e-mails esses últimos meses, entendeu? Umas coisas assim, enfim. E eu acho bem interessante quando isso acontece, porque é o único jeito de sair do Rio, né? Pelo menos assim, eu gostaria muito de ter um catálogo diverso, e se eu fico unicamente presa aos encontros de bar, eu vou só publicar pessoas próximas, assim. Então, isso com certeza significa alguma perda, né? Porque, pelo menos em pensamento, no bar aquelas pessoas estão se influenciando muito e pensando poesia de formas muito parecidas, ou se não parecidas, se contaminam, né? Então, a não ser que eu queira um catálogo completamente uniforme, e não é o que eu quero, eu preciso tentar essa outra maneira de coleta de texto, e a revista tem sido um lugar de muita riqueza nesse sentido. Que, enfim, o Bustilho mesmo que estava aí saiu na última edição, eu nunca tinha lido nada dele, fui ler porque saiu na edição, então... isso. Legal, bom saber. Gostei. Vai abrir chamada já, gente. Quem quiser. Acho que a Carolina tem alguns interessados aqui. A Carolina quer enviar. Quem sabe? Eu vou conduzindo para a gente também chegar perto de um final, embora as conversas e discussões estejam ótimas. Acho que se a plateia tivesse com o microfone aberto aqui, ia ser igual no Jô Soares agora. Mas a gente tem tentado manter uma política mais ou menos de 2 horas de fala total, a gente já está chegando perto disso. Isso, eu ia falar, eu vou pedir para então que a Gisele faça uma observação que tinha pedido para fazer em relação à fala do Marona ainda, depois o Alan, que é o nosso monitor aqui do evento, vai fazer uma breve fala para falar sobre isso, o que é ser um aluno, ele é hoje um aluno, um graduando lá da UF, que está entrando nesse mundo para ser poeta, acabou de ter um livro publicado, e queria pedir para ele dar um pequeno testemunho aqui de como está nessa ponta do circuito também, já que a gente está falando de circuitos, eu acho que ele representa bastante mais um ponto nesse circuito. E aí, acho que depois disso a gente já vai chegar para um final, e aí vocês podem fazer considerações finais e a gente vai encerrando. Já, a princípio, eu agradeço todo mundo que ficou aqui até agora e digo, para quem precisa de certificado de participação, de presença, tem um link rodando aí no chat com um formulário para o pedido desse certificado. Depois eu envio de novo aqui, se precisar. Agradeço a todo mundo que já precisou sair antes, ou está saindo agora. Então, seguindo aí, Gisele e Alan, e aí a gente vai pensando em fechar. Vai lá. Obrigada, Beethoven. Olha, eu queria dizer que as oficinas, os encontros dos oficineiros, né, da Oficina de Poesia de Coimbra, esses encontros nasceram de uma pesquisa, de um mapeamento, exatamente de um mapeamento da poesia portuguesa, a partir dos periódicos, a partir das revistas, que algumas já nem existiam mais. Depois que o mapeamento foi feito, houve a ideia de, então, vamos fazer uma revista nossa. O nome não era coletivo, mas a ideia era essa. Né? Cada produção que nós fazíamos ali junto, nos encontros, sentávamos e tínhamos brainstorms, e fazíamos atividades de criação, aquilo depois gerava um número da revista. Aí tinha um entrave, porque inicialmente a revista era custeada pela universidade, pelo SES, Centro de Estudos Sociais, com verba do SES e da FCT, e depois, ao longo dos anos, essa verba foi cada vez menos, ao ponto de, então, a revista vai ser só virtual. Desses encontros que nós fazíamos para a prática de escrita criativa,
e depois performance em hospitais, escolas, teatros, nasceram poetas que hoje são grandes nomes. Por exemplo, o João Rasteiro. O João Rasteiro é um cara que ganhou prêmios importantes,